Abre aí, queridos, a sua Bíblia. Aleluia. No livro de 1 Samuel. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 22, amém? Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Pode se assentar, queridos. Essa palavra mexe muito comigo, fala muito ao meu coração. Não está aí, meu filho? Está carregando? Mas será que vai demorar ali? Senão, Rafa, vem, faz um fundo, porque é muito ruim ministrar sem um som aqui, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre uma mulher chamada Ana. E Ana, todo mundo conhece, né, sobre a palavra do Senhor que diz que Ana tinha um esposo. Esse esposo tinha mais uma esposa, que naquela época era permitido, né? Hoje, se você não tem bala na agulha nem para um, querido, quanto mais para duas, né? Então é melhor ficar com uma só e obedecer ao Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Ana, ela tinha a sua madre ali trancada pelo Senhor. Ela não gerava filhos. Penina, porém, gerava filhos. E aquilo era uma perseguição tremenda na vida de Ana. E ela sofria muito por isso. E texto antes, né, dessa parte que lemos, vai nos dizer sobre que Ana, ela sabia o Deus que ela servia. Só que naquele momento havia um momento de desespero na vida dela. Ana não ficou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos sem gerar. Foram muito tempo. Na qual ela falava para o Senhor: Senhor, se tu tão somente ouvir a minha oração, se atentares para mim, que sou a tua serva, me conceder um filho, eu tão somente entregarei ao Senhor. E ela fala isso com o coração quebrantado, com o coração contrito, porque no momento da nossa dificuldade nós vamos orar ao Senhor e nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos para o Senhor. Ah, pastora, mas aí Deus conhece meu coração. Mas o Senhor, Ele sabe quem são os dele. Então, por Ele conhecer o nosso coração e reconhecer a nós como filhos, nós temos que tomar cuidado com o que falamos ao Senhor. E aí ela fala o que ao Senhor? Senhor, mais ou menos assim: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para ti. Eu vou deixar ele como um instrumento em tuas mãos. Eu só quero sair dessa vergonha de não gerar. Eu só quero saber o que é ter uma criança no meu ventre. Imagino eu que essa oração era assim. E aí o Senhor vai e prepara tudo para que Ana viesse gerar. E aí quando Deus libera que Ana teria um filho, teria um sacerdote, teria alguém diferenciado. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer nos entregar qualquer coisa. Eu sempre tenho isso comigo, que quem dá qualquer coisa é o diabo. Deus, Ele tem propósito. Deus, Ele tem projeto. Deus, Ele tem história de vida. Deus, Ele tem testemunho. Então Deus não vai nos dar qualquer coisa. Embora às vezes no nosso desespero a gente fala algumas coisas para o Senhor sem saber, né? Quem
nós merecemos. E tudo aquilo que o Senhor faz, sendo um propósito dele, é perfeito. E aí na vida de Ana foi assim. Deus permitiu que Ana gerasse. Ela iria sair da sua vergonha de esterilidade. Ela iria poder falar para a Penina, aquela que perseguia, aquela que caluniava, aquela que falava, enfim. Olha aqui, eu também tenho. Você tem, mas eu também tenho. Porque o que mais doía na vida de Ana era ela ter um esposo que a amava tanto, porque a Bíblia diz isso, que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Só que ela não podia fazer aquilo que era primordial, que era gerar, queridos. Um homem tinha que ter a sua descendência, o homem tinha que ter a sua história para continuar. Hoje você vê casais que eles optam por não ter filhos e tudo bem, mas naquela época não. O homem tinha que ter filhos. E aí esse versículo vai nos falar sobre isso, que Eucana subia para o seu sacrifício anual, cumprindo o seu voto, aquilo que ele tinha com Deus. E ele sabia que a sua esposa havia feito um voto ao Senhor. Quem aqui nunca fez a campanha do voto de Ana? Quem aqui nunca fez um sacrifício? Aleluia. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Ana, quando Eucana vai subir a esse sacrifício anual, ele chama a sua esposa e diz: meu amor, você vai lá cumprir com a sua promessa ao Senhor? Você vai levar o menino? Porque a promessa de Ana, isso não vai ser meu, vai ser do Senhor. E aí Ana responde para ele: quando o menino for desmamado, então levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Porque a minha promessa não foi para o homem da terra. Aquilo que eu falei com Deus, eu irei cumprir. E isso seja de lição para nós. Que aquilo que falamos, viemos a falar ao Senhor, venhamos cumprir. E aí o seu marido diz a ela: faz bem, faça o que for melhor. E aí ele conclui dizendo: tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Sabe o que Eucana estava querendo dizer para Ana naquele momento, queridos? Ainda que vai doer, ainda que vai te trazer dúvida, ainda que vai te trazer medo, ainda que vai te trazer insegurança, se você prometeu, cumpre ao Senhor. Se você se ajoelhou, chorou, gemeu e falou ao seu Deus, cumpre a Ele. E sabe o que o Senhor me lembrou? Que quando eu e você levantamos a nossa mão e falamos assim: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, nós estamos declarando que a partir daquele momento nós não fazemos mais a nossa vontade, mas nós temos que entregar ao Senhor a nossa vida e deixar que Ele conclua o propósito. E será que nessa noite você tem permitido que Deus conclua o propósito na sua vida? Ou será que você não está cumprindo? Você não tem se entregado ao Senhor, você não tem entregado os seus bens ao Senhor, você não tem sido obediente ao Senhor, sendo que um dia, quando você orou, você disse: esse filho vai ser de Deus, mas não traz nem o filho para a igreja. Esse emprego eu consagro a Deus, mas nem dizima. Minha vida está entregue ao Senhor. Meu Deus. E aí nós retrocedemos do que nós fazemos e falamos a Deus. E aí o que Ana fez? A
após o menino desmamar, Ana vai e cumpre com aquilo que ela tinha prometido. E a palavra do Senhor vai dizer que Ana, após Samuel, ela gerou. Eu acho que você não entendeu a palavra. Acho que você está dormindo aí na sua cadeira. Sabe o que Deus está querendo nos dizer? Que Ele nem quer o que é seu, que Ele nem precisa, mas Ele quer ver a sua obediência. Ele quer ver até onde está o seu caráter de filho e de filha para obedecer naquilo que você fala para Ele. Ele quer ver até onde Ele pode contar com você na terra para que seja um portador do Evangelho. Sabe por quê? Portador não é só aquele que está agora na África fazendo missão. Portador não é só aquele que vai levar a marmita ao mendigo, não. Portador é aquele que se preocupa que uma porta de igreja esteja aberta como um hospital espiritual para um necessitado. E é isso que Ele procura em nós, quando nós nos importamos com o céu. E eu quero que você faça uma reflexão, você e Deus. Porque assim como ninguém sabia da oração de Ana no seu secreto, ninguém conhece a sua oração, ninguém conhece a minha oração. Então você faça uma reflexão daquilo que você prometeu ao Senhor e você não está cumprindo, para que nessa noite seja uma noite de desatar e você passe a ser, assim como Ana, uma mulher ou um homem obediente àquilo que você prometeu ao Senhor.